por que identificar ideações suicidas nos sonhos dos pacientes é tão importante? Justamente para prevenir essas situações, para evitar que essas situações aconteçam, evitar na prática, para ter uma precisão no diagnóstico. Porque, volto a dizer, os sonhos confirmam o diagnóstico dos pacientes. Eu vou te trazer um estudo agora que fala isso. Você já deve ter ouvido falar do neurocientista Siddhartha Ribeiro, que há pouco tempo publicou um livro excelente chamado O Oráculo da Noite, onde ele faz um estudo da neurociência dos sonhos. Ele, a Natália Mota, lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o físico Mauro Copelli, da Universidade Federal do Pernambuco, eles mostraram que os sonhos revelam, abre aspas, os sonhos revelam a estrutura mental da pessoa. A partir deles é possível identificar transtornos psicóticos em alguém. Fecha aspas, palavras do Siddhartha Ribeiro. Eles fizeram um programa de computador junto com testes que avalia os sonhos dos pacientes e identifica se os pacientes são bipolares ou se são esquizofrênicos. Através dos sonhos, eles identificam isso. Formas de medir os sintomas por computador. E para testar o método, eles gravaram os relatos consentidos dos pacientes, feitos pela psiquiatra Natália lá no ambulatório de psiquiatria da universidade, e também dos sonhos de 60 pacientes voluntários, em 3 grupos. Um grupo era um grupo de esquizofrênico, um outro grupo era um grupo de bipolares, e um outro grupo era um grupo que não sofria de nenhum transtorno mental. Era evidente as diferenças dos sonhos dos esquizofrênicos e dos bipolares. Evidente. Nos esquizofrênicos, os sonhos eram falados de uma forma muito lacônica, com pouca digressão, com pouca evolução, sonhos confusos. Tinha muito desvio de assunto, que é comum quando a gente ouve sonhos de paciente esquizofrênico. Não é difícil de diagnosticar um paciente esquizofrênico através dos sonhos, porque o sonho fica até difícil de ser compreendido. De tanto que ele desvia de assunto, de tão incompreensível que é. Já os sonhos dos bipolares, eles eram o oposto. Eles eram cheios de detalhes. Eles eram por causa da logorreia que tem no transtorno bipolar. São pacientes que falam muito, falam. E aí aparecia nos sonhos exatamente esse fato, que é o que eu digo, não é só o sonho em si, mas é também como é o uso que o paciente faz dos sonhos. E eles usaram os sonhos dos pacientes para diagnosticar e diferenciar esses 2 quadros da estrutura psicótica. Porque a gente precisa saber como trabalhar com esses pacientes. Isso é um universo aberto com poucos profissionais capacitados. E quem é especialista no diagnóstico e no trabalho com sonhos para essas situações clínicas em específico, vai se destacar dos outros colegas. Vai sair da massa dos colegas e vai conseguir se diferenciar. Aí você pode dizer assim, tá, e se eu não identificar ideações suicidas nos sonhos dos pacientes, o que acontece? Aí você vai ter que se defrontar necessariamente com tentativas de suicídio, não tem jeito. Os pacientes vão tentar mesmo tirar a própria vida. E muitos desses pacientes efetivamente vão conseguir. E aí você vai ter que lidar com isso. E não é fácil lidar com isso, viu? Eu, felizmente, já trabalhei com alguns pacientes com ideação suicida. Não foram tantíssimos, mas também não foram poucos. Mas, felizmente, nenhum deles chegou a tirar a própria vida. Porque eles realmente tentam, se a gente não sabe trabalhar do jeito certo. Como é que vai ficar a mente de um terapeuta depois de uma situação dessa, se ele não fizer aquilo que precisa ser feito? Eu tenho um exemplo para você. Um colega de faculdade, que até trabalhava, tinha experiência com pacientes graves, se formou, mas ele tinha experiência com pacientes graves não como psicólogo e psicanalista. Aí ele se formou e começou a atender pacientes. E ele não se preocupava em realizar um diagnóstico correto das situações, ele não preocupava em diferenciar o manejo das diferentes situações clínicas, até porque se ele não sabe fazer um diagnóstico, ele não sabe como fazer isso funcionar
tem um manejo diferente para cada tipo de paciente. E numa dessas situações, um paciente dele tirou a própria vida, que deixou ele completamente transtornado, ele abandonou a profissão, deixou de atender como psicólogo e psicanalista. Ficou tão abalado com aquela experiência, com aquilo que ele sentiu, que não quis mais atender. O sentimento de culpa que ele sentiu por se sentir negligente em relação à situação, por não ter feito tudo aquilo que ele poderia ter feito, por não ter tido uma postura profissional séria, com cuidado e responsabilidade em relação a esse paciente, fez com que ele abandonasse a profissão. Ele ficou com um peso na consciência muito grande. E eu pergunto para você, se você não faz o que é preciso para ajudar o paciente que tem ideação suicida, você é ou não, em parte, responsável pela tentativa de suicídio, caso ele tente? É mais ou menos quando a gente vai viajar e leva o carro para fazer uma revisão no mecânico para não ter problema nenhum. E o mecânico acaba não vendo um problema no freio do carro. E a gente vai viajar e justamente com o freio a gente tem um problema e sofre um acidente. O mecânico é ou não responsável? Ele tem ou não responsabilidade sobre aquele acidente? O que você acha? É a mesma coisa quando a gente está atendendo pacientes graves que têm uma ideação suicida. É semelhante a situação. E digo mais para você. Mesmo que você ache que você não tenha responsabilidade, a família do paciente pode achar que você tem responsabilidade. E a família do paciente pode vir para cima de você. A família do paciente pode processar você judicialmente porque acha que você foi negligente. E mesmo que depois você não seja condenado a ressarcir ou algum tipo de situação que você tenha que passar juridicamente, o desgaste, o incômodo que você vai ter vai ser muito grande. Você vai ter que contratar advogado, você vai ter que se defender, você vai ter que mexer com sensações muito ruins dentro de você, que fazem com que você relembre, remexa, e parece que a situação não termina nunca, ela fica em aberto. Porque a dor da família fica em aberto. E tem famílias que fazem isso. É por isso que a gente precisa ser muito criterioso, precisa ter uma postura de especialista, dominar o diagnóstico psicanalítico, saber interpretar os sonhos dos pacientes para trabalhar em profundidade essa questão com eles. Terapeutas experientes também podem ter pacientes que cometem suicídio. Ninguém está excluído de passar por uma situação dessa. Agora, se você faz o que é necessário, se você faz o seu papel, se você alerta a família, se você faz tudo o que precisa ser feito, você pode, ao menos, ficar em paz em relação a isso, virar a página. Como é o caso de um analista famoso aqui de Porto Alegre, que eu sou de Porto Alegre, eu falo com vocês, que gerou até um analista bastante famoso, midiático, que gerou até um filme chamado Yonlu, que é a história real, é um filme onírico feito pelo Ike Montanari, é baseado na história real do Vinícius, que era um rapaz cheio de talento, e que nesses fóruns de discussão na internet, ele era estimulado por pessoas de outros países a se suicidar, até que chegou um dia que ele cometeu suicídio realmente.